CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bem-vindo novamente à programação. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Márcio Souza e a todos os ouvintes da rádio CBN Amazônia Belém. Bora lá então, Rômulo, falar da reta final das campanhas eleitorais e a expectativa para as eleições de domingo que estão batendo na porta já. Pois é, meu amigo, você sabe que a CBN vai fazer uma cobertura especial e nós estaremos presentes no final de semana inteiro acompanhando as eleições. E nós sabemos que foram das campanhas políticas onde o maior contexto de violência aconteceu e a gente fica muito preocupado, as instituições estão muito preocupadas com os enrolados acontecimentos até o domingo, cara, Max. Isso porque você vê que aqui em Brasília, por exemplo, Max, o governador suspendeu as atividades na cidade, escolas, etc., faculdades, desde sexta-feira, para evitar conflitos, confusões. Então, o clima está realmente muito pesado, vem estando pesado. Há notícias, inclusive, de mortes durante a semana, durante os últimos meses. Então, há um clima de muita expectativa e muita apreensão para o que vai acontecer até domingo, até porque nós temos também a questão envolvendo o presidente, as pesquisas eleitorais. Eventualmente, o presidente tem dito que talvez não vá aceitar o resultado, se não entender que as eleições foram limpas. Então, há um entorno aqui em Brasília, a enturras, como o pessoal fala por aqui, está preocupado em saber o que vai acontecer à noite de domingo, aproximadamente 8, 9 da noite, os resultados finais, acho que até o final da noite deve estar saindo, e o que vai acontecer logo depois, se haverá então uma decisão em primeiro turno ou em segundo turno. As campanhas estão em ritmo final, nós temos o último debate na TV para amanhã, e em meio à discussão sobre o voto útil, em meio à discussão sobre o desentendimento das campanhas dos candidatos que estão atrás do ex-presidente Lula. Por exemplo, essa semana, Ciro Gomes resolveu radicalizar, fez um discurso ontem informando que sofre pressões para abandonar a campanha. As últimas campanhas vêm mostrando um arrefecimento da sua candidatura, e perdendo cada vez mais o seu eleitorado, e ele menciona que isso ocorreu através da tese do voto útil, alegando que isso é antidemocrático. É bom lembrar que Ciro Gomes pediu o voto útil nas eleições de 2018, quando entendia que era o único candidato capaz de vencer Jair Bolsonaro naquele momento. Então, fica um pouco contraditório agora a argumentação de que esse voto útil é antidemocrático. Enfim, Ciro aí reclamando bastante, em razão desses ataques ao ex-presidente Lula, então perdeu aí certo apoio da classe política. A própria direção do partido do PDT vem aí se manifestando contrário a algumas atitudes dele. Alguns artistas que historicamente apoiavam Ciro Gomes, Caetano Veloso, Chico Santa Cruz, manifestaram voto no ex-presidente Lula. Alguns expoentes aí do passado, essa semana, Joaquim Barbosa, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, indiretamente. Então, há uma campanha muito grande e há um desentendimento na própria campanha do Ciro Gomes de que esse voto útil vai prejudicá-lo bastante na reta final. Por outro lado, a campanha de Jair Bolsonaro também não enfrenta das melhores situações, meu caro Marcos. Você vê que o presidente partiu, então, para o ataque na última semana, ou seja, no ataque no sentido de tentar mostrar, ou então tentar aumentar o índice de rejeição do ex-presidente Lula e batendo na tecla da radicalização, ou seja, de que as urnas são ineficazes ou que há uma cela escura lá no TSE. E quando esteve em Belém, isso reverberou aqui em Brasília, inclusive, depoimento que ele deu por aí, de que venceria no primeiro turno as eleições. Eles têm pesquisas qualitativas e quantitativas no próprio partido que indicam o contrário, mas aí é uma tese do candidato para movimentar a militância, mas ele mesmo sabe que as pesquisas mostram algo diferente. Acredito eu que não vai haver, Max, aí uma definição no primeiro turno, porque nós temos aí a maioria aponta essa possibilidade, mas muito próxima da margem de erro, né? A gente sabe, então, que é necessário 50% mais um dos votos válidos para que essa eleição termine no primeiro turno. As campanhas indicam aí uma proximidade dentro da margem de erro que o presidente Lula estaria. Então, é muito arriscado afirmar aqui que a eleição encerra no primeiro turno. Eu aqui arriscaria dizer que nós teremos no segundo turno
muito provavelmente. Mas ainda assim, o índice de rejeição do candidato é muito grande, o candidato Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, isso também vem influenciado pela rejeição do eleitorado feminino, o eleitor do lado do Nordeste também tem uma rejeição muito grande ao presidente, isso vem, de certa forma, também abalando a candidatura, a campanha do presidente. O filho mais velho, que é senador Flávio Bolsonaro, deseja aí um ritmo de campanha mais moderado. O filho mais novo, Carlos Bolsonaro, deseja radicalizar o discurso de campanha. E o presidente tenta aí manter um ritmo nessa reta final, nas lives, né, que foi proibido pelo TSE essa semana de fazer as lives lá no Palácio da Alvorada, em razão da questão eleitoral. O presidente se queixou bastante. O TSE vem confirmando, foi de julgamento ontem, inclusive, confirmando as decisões dos ministros em caráter monocrático, ou seja, o que o ministro decidiu, a turma referendava. Então você vê que há uma distorção muito grande na campanha. Inclusive, na última semana agora nós tivemos a Polícia Federal investigando. Ontem mesmo o presidente fez uma live lá reclamando do STF, porque estão investigando um suposto caso envolvendo pagamento de algumas verbas da família dele, da primeira-dama, de um ajudante de ordens lá do seu entorno, ali do Palácio do Planalto. Isso gerou um procedimento lá no STF. A PGR já falou que não concorda, mas isso gerou uma irritação profunda no presidente também. E isso vai muito ao encontro desse resultado das últimas pesquisas, né? Ou seja, convergindo para essa perda de popularidade, ou essa estagnação do presidente. Na verdade, não houve perda de popularidade. O presidente ele mantém o público muito cativo, muito cristalizado ali nos seus percentuais, num terço do eleitorado. Mas, ainda assim, o presidente desejava, nessa reta final, uma aproximação. O entorno da campanha do presidente desejava uma aproximação na campanha, com relação aos números do presidente Lula. Ainda não chegou a essa possibilidade, e isso gera uma tensão muito grande. Enquanto isso, o presidente Lula o ex-presidente Lula convergindo aí com outras lideranças que historicamente foram contrárias, tentando uma composição para vencer em primeiro turno. Eu acredito improvável, mas só no domingo que nós saberemos tudo isso, meu caro amigo Max Souza. É isso, a gente vai aguardar, vamos acompanhar mais ainda essas movimentações de campanha, que com certeza vão pegar fogo até domingo de manhã e, quem sabe, no próprio domingão mesmo. Rômulo, muito obrigado pela participação. Desde já, um bom restante de semana para você, e pode ter certeza que vamos te acionar bastante aí nos próximos dias, tá bom? Já falei, já avisei. Final de semana, vou morar aí no estúdio, vou ficar ligado com vocês sempre. Forte abraço, meu amigo. Valeu, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira a partir de 11h20 na coluna Conexão Brasília.